Boa tarde a todos. Bom, falar de Joana não é simples, é um desafio muito grande. A própria Ellen aqui estava conversando que ela adquiriu o livro e começou a ler. E ela percebeu a complexidade das palavras que estão inseridas nesse livro. Mas por que, primeiramente, se torna muito difícil nós dialogarmos com Joana? Sabe por quê? Porque muitas das vezes a gente não se coloca como interlocutor daquelas passagens. Então, quando ela fala assim, o homem, isso, psicologicamente nos leva a nos deslocarmos do principal personagem. O homem, então, não é comigo, é a sociedade. Mas, uma leitura mais atenta, a gente vai verificar que nós temos sim os nossos medos, nós temos os nossos conflitos, nós temos os nossos anseios, e Joana traz essa proposta de dialogar diretamente conosco. Então muita gente tem essa dificuldade de entender porque não se coloca dentro daquele contexto que ela trouxe. Logicamente a gente sabe que Joana, eu estava conversando com a Manuel aqui, a título de informação, ela passou 50 anos no plano espiritual, estudando especificamente sobre psicologia e psiquiatria, para após isso trazer à tona, trazer na baila a série que ficou conhecida como a série psicológica através de Divaldo. Então, esse Homem Integral, na verdade, não é o primeiro livro. Ela escreveu um antes desse aí, mas ele é considerado por quê? Porque ele traz os conteúdos praticamente que abrangem todos os aspectos da nossa vida. Então, é um livro que ela não se debruçou, muito profundamente nos termos da psicanálise, da psicologia analítica, como a gente vai perceber. É um livro que, apesar de ser um pouco mais simples, mas é muito complexo em seu entendimento. Então Joana, ela traz essa proposta para todos nós, porque o Espiritismo, assim como Kardec, também colocou na Revista Espírita, que é um jornal de estudos psicológicos. Então Joana faz essa comparação da psicologia espírita com a psicologia de Jung, onde ela se apoia mais profundamente. Não que ela também não recorreu a outros psicólogos, outros psiquiatras de renome, mas ela cita, basicamente ela se apoia na teoria da psicologia analítica de Jung. Então, pessoal, é uma tarde que a gente vai, dentro do nosso conhecimento lógico, propor a vocês uma leitura mais simples desses conteúdos tão difíceis de aprender, que é o conteúdo de Joana. E não é preciso ser psicólogo, porque a gente vai falar sobre os aspectos espirituais, e como somos espíritas, a gente tem totais condições sim de desenvolver o tema para vocês. Uma boa tarde para todos, que seja um passeio, um cultural, um café filosófico. Gostaríamos muito que vocês participassem, porque nós não temos o conhecimento supremo. Aliás, é muito pequeno, diga-se de passagem. E a proposta desse café filosófico trazido para o nosso irmão Manuel é justamente essa: a gente dialogar para quebrar um pouco aquela situação do palestrante com a plateia. É isso. Então vamos à nossa prece inicial. Querido Mestre Jesus, te agradecemos, Senhor, a oportunidade de estarmos aqui nesta tarde. Te agradecemos a oportunidade do aprendizado, da reflexão. E sabemos, Mestre, que Tu estás aqui, representados pelos irmãos espirituais, mentores dos estudos da nossa casa, mentores de diversos trabalhos da nossa casa. E que nós possamos ouvir as inspirações por eles trazidas, para que nós possamos compreender melhor, com mais clareza, com mais afinidade, o conteúdo
pessoal, a gente, ao formular essa pergunta, no próprio capítulo, ela dispõe sobre esses aspectos ali: ansiedade, medo, solidão e liberdade. Mas quais são os fatores de nossa perturbação? O que é que traz a aflição para o homem da atualidade? Quando a gente lê esse livro, que foi escrito aproximadamente em 1990, eu tive a impressão que Joana não estava apenas se referindo àquela época em que ela escreveu o livro, porque o livro todo fala do nosso momento atual. Então, os fatores que ela traz para a gente no livro, que ela nos elenca, são as guerras, as misérias sociais, os holocaustos que ainda existem hoje. Basta a gente observar o que está acontecendo recentemente no mundo. Ela fala sobre a pobreza, ela fala sobre a desigualdade, ela fala sobre o aumento da materialidade, do niilismo, da aniquilação do ser humano enquanto a centelha divina, porque nós estamos nos desumanizando. É uma questão que ela traz para a gente para a reflexão. E tudo isso aí, todos esses fatores, eles interferem em nossas vidas. O ser humano, nós temos a parte consciente, aí falando um pouco mais da psicologia, e nós temos a parte inconsciente. A parte consciente é aquela que nos permite exatamente nós termos a exata noção do que está acontecendo conosco nesse exato momento. A percepção, os sons, a minha fala, o ambiente ao redor, as ideias que eu estou formulando nesse presente momento enquanto eu falo. Mas também nós temos o nosso inconsciente, que ele carrega todas as nossas experiências transatas, tudo aquilo que nos serviu de arcabouço, de sustentação para nós sermos o que somos hoje, as nossas vitórias e os nossos fracassos. Isso também contribui para que a gente tenha, juntamente com esses fatores de perturbação, nós tenhamos dificuldades e distúrbios que muitas vezes a gente não tem a coragem de enfrentá-los. Então, essa é uma dificuldade, essa é uma primeira dificuldade, a gente aceitar que nós temos em si transtornos que não foram trabalhados. Nós temos as fobias, nós temos o receio. Quem não os tem? A própria doutrina espírita, que traz uma mensagem libertadora, tem espíritas que mesmo assim, quando se fala no desencarne, no passamento, é um tabu muito grande. Não aceita, sabendo que essa é uma realidade e que está logo ali, mas não se fala sobre o passamento, sobre o desencarne. E a proposta da doutrina é justamente essa. E isso já gera em nós um transtorno, uma ansiedade. Já gera um medo, porque o medo do desconhecido. O que é que a gente vai encontrar ao sair dessa vida física? A solidão, eu não vou me estender muito, vou passar para a Manuel para depois discorrer sobre esse tema. Como a tecnologia está influenciando as famílias, a sociedade como um todo. E a gente vai falar um pouco da liberdade, não da liberdade de expressão como os meios, o meio social entende como hoje. Então a gente, nesse arcabouço aqui, nesse escopo, nós temos essa pergunta aqui: como é que nossa rotina interfere em nossas emoções? Nós sabemos que as emoções são sentimentos que emanam de dentro para fora. E a nossa rotina, como é que ela está? Como é que nós estamos gastando o nosso tempo com qualidade? Quais são os valores que nós estamos carregando para a nossa evolução? São os valores temporais da matéria ou os valores que enobrecem o espírito? Como é que está a minha rotina? Casa, trabalho, diversão, clube, volta para casa, trabalho, diversão, clube. A gente está dialogando entre nós, na família. A tecnologia, ela veio para nos auxiliar, mas quantas famílias se separaram vivendo sob o mesmo teto? Isso não é uma solidão? Isso não é um princípio de desagregação da família, que é a célula mais importante que nós temos na sociedade? E a gente não se percebe, porque a gente está arrastado por tudo isso que nos conduz a certos modelos, por tudo isso que nos conduz a certos modismos, e a gente não se dá conta. Então vou passar aqui para o nosso Manuel para que ele possa aprofundar um pouco
depois eu tenho uma pergunta dentro da rotina. Pronto. Lembrando que qualquer pessoa pode também interagir, né? Eu vou começar aqui a reflexão em cima do que a própria Joana traz no livro, no item quando ela vai falar sobre rotina. E ela vai dizer que a rotina faz parte da vida em sociedade. Então ela lembra que faz parte da nossa essência, da nossa natureza, conviver em sociedade. E essa convivência nos faz ter uma rotina. Só que ela disse que na culminância do século XIX, né, a partir do século XIX, e quem já estudou Wesley, por exemplo, vai ver que no século XIX existe uma grande transformação social do ponto de vista político, artístico, científico e religioso. Até aquele momento, a igreja, quando se fala igreja, era a igreja católica da época, né? Ela tinha uma forte influência sobre a sociedade e sempre existia essa briga da ciência contra a religião. E aí, por conta do próprio positivismo, iluminismo, né, a Revolução Francesa, a Revolução Industrial, tudo isso vai causando na sociedade uma mudança que Joana diz que, de certa forma, faz parte. A mudança da nossa rotina, por conta dessas revoluções, existe e faz parte. Só que aí ela diz que foi de um extremo para o outro. E o que é interessante, que nesse livro Homem Integral, Joana fala que o tempo inteiro nós, espíritos encarnados, nós temos a dificuldade imensa de manter o equilíbrio. Não é o copo nem tão cheio nem tão vazio, nem 8 nem 80, ou seja, o caminho do meio. A gente tem uma dificuldade muito grande de seguir o caminho do meio. E aí ela fala que antes do século XIX, todas essas revoluções, a gente vivia um tempo de castração. Então tudo era pecado, tudo era culpa do demônio, e até a ciência, né? Se um cientista, sei lá, um médico desenvolve uma cura de uma doença, a igreja dizia que aquilo ali era ajuda do diabo, de uma força maligna, porque só a igreja ou Deus ou um santo poderia, né, curar. E aí, por conta dessas revoluções, vai haver, ela chama aqui de uma dicotomia da parte religiosa e da parte científica. Então as pessoas começaram a ficar muito materialistas e se afastaram da parte espiritual, aí, que é um ponto que está lá no terceiro bloco, né, que vai falar da religiosidade, o que é a diferença entre religião e religiosidade. As pessoas começaram a se afastar da religião e, consequentemente, perdem a sua religiosidade, que são coisas diferentes. Né? Religião é a instituição, religiosidade é como eu assimilo o que aquela instituição me ensina e eu ponho em prática na minha essência, na minha existência. E aí ela vai falar que a rotina começa a descer ladeira abaixo e todos esses transtornos, como está aqui, né? a própria ansiedade, o medo, a solidão, vão vindo como consequências desse afastamento. Né, do que? Ela usa até aqui alma e corpo. O que seria a alma e o corpo? Seria aquilo que eu sempre falo. O Espiritismo traz para nós a ideia de que nós somos espíritos, a verdade, né, de que nós somos espíritos vivendo uma experiência na matéria. Só que a gente não pode esquecer que, se nós estamos encarnados, né, ao reencarnar a gente recebe um registro e um CPF. Então, enquanto a gente estiver aqui nesse mundo, nós também temos direitos e deveres a serem tratados na sociedade. Não é pelo fato de que eu sou o espírito e estou na matéria que eu vou viver de qualquer jeito e deixar a vida na matéria, né, para lá. E aí ela vai dizer que são justamente esses extremos. Que a nossa rotina, ela é uma rotina que está condicionada ao mundo material. A gente tem que estudar, tem que trabalhar, tem que conseguir dinheiro para poder se sustentar, manter a casa, alimentação, saúde, educação, o próprio trabalho, né, assistencial, o trabalho social que é feito, por exemplo, numa ONG ou numa casa espírita, vem por conta do recurso, né, financeiro. Nós temos aí leis para serem cumpridas, ou seja, nós temos sim uma rotina no mundo material, só que para essa rotina ser uma rotina equilibrada, a gente não pode se afastar do espiritual. Toda vez que a gente se afasta de Deus, e eu estou trazendo aqui Deus numa roupagem, óbvio, nós somos espíritas, ou a maioria que está aqui, né, tem como filosofia de vida o espiritismo, mas a gente não coloca assim, se afastar de Deus, é se afastar do sagrado, seja esse sagrado da manifestação qual for, né? Quem é católico, evangélico, espírita, umbanda, judeu, muçulmano, mas quando a gente se afasta do espiritual e vive meramente a rotina só na matéria, aí se torna um fator de perturbação, porque a gente perde essa conexão com algo que está transcendente e nós não vamos conseguir manter o equilíbrio só meramente tendo contato com o que é material e com o que é limitado. Então, só para trazer essa introdução, que a rotina, ela vai falar que a
nossa vida na família, em primeiro lugar. A gente não pode esquecer disso nunca. A família é a base da sociedade, é a base. É o primeiro, todo mundo que está aqui, quando reencarnou, o primeiro contato que teve na Terra foi com a família. Seja a conjuntura qual for, que a gente sabe que hoje existem os diversos formatos de família, mas é na família que nós iniciamos o nosso processo de rotina no mundo material. E aí a gente tem que dizer que existe esse afastamento da alma, né, do que é espiritual com a nossa rotina material, e que isso prejudica muito a nossa existência. A minha pergunta é ainda dentro da rotina, tá? Joana diz que ela diz exatamente essa frase que eu vou ler agora. Ela faz uma afirmação. Ela diz assim, que rotina é como ferrugem na engrenagem de preciosa maquinaria que a corrói e arrebenta. Então Joana diz que a rotina é isso, é como ferrugem na engrenagem de preciosa maquinaria que corrói e arrebenta. Mas todos nós temos uma rotina. Então eu queria perguntar para André, se todos nós vivemos uma rotina, o que é natural dentro da nossa vida, como entender essa frase dela? Bom, então quando a gente não compreende o nosso papel aqui na Terra, nós ficamos presos aos valores materiais. E, consequentemente, os valores materiais são valores efêmeros e que não nos trazem a paz, a harmonia interna. Logicamente, como bem colocou aqui o Emanuel, todos nós, a gente tem uma sequência, uma rotina que nós cumprimos diariamente. Mas, se eu não atrelar essa minha rotina em todas as minhas ações que eu pauto, né, nas minhas condutas no dia a dia, principalmente em relação àquilo que o Cristo veio, porque Ele é o homem integral, Ele é o nosso exemplo, a minha rotina é vazia, a minha rotina ela não me preenche, a minha rotina ela me torna cada vez mais refém desse sistema que não para nunca. É um sistema que nos induz ao medo, à ansiedade, porque tudo gera insegurança. Então, se vocês perceberem, qual o tipo de notícia que a gente está normalmente acostumado a receber em casa? É notícia de desesperança, é notícia de catástrofe, é notícia de que a economia vai ruir. E tudo isso, quando nós não temos, como bem colocou Emanuel, esse sentimento de religiosidade, quando nós não acreditamos que somos realmente um espírito imortal vivenciando na Terra, tudo passa a ser verificado pelo prisma da matéria que nos aprisiona. Então a nossa rotina, ela não tem condições de nos renovar. Como assim, André? Porque se eu saio de casa, mas eu prego amor, se eu procuro me esforçar para colocar em prática os valores imortais que vai me levar à minha elevação, à minha sublimação, a minha rotina ela vai estar eivada de luz, ela vai estar carregada de bons sentimentos. Então isso vai fazer com que eu tenha um retorno natural dessa minha conduta em relação aos outros. Agora, quando eu só viso a matéria, pessoal, a matéria vai me levar ao aniquilamento, pessoal, porque a desesperança, tudo é motivo para que a gente possa se encastelar, tudo é motivo para que a gente possa se excluir cada vez mais, e não é esse o propósito da nossa existência. Nós somos uns seres gregários, a gente vive em comunhão uns com os outros, porque é através desse contato que a gente coloca em prática realmente o ensinamento, é a pedra de toque que faz com que a gente se curibe. E quando a gente se reclui, qual é o ensinamento, quais são as oportunidades que eu tenho para realmente eu crescer como pessoa? Então eu acredito, Maria, que a rotina ela faz parte da nossa existência, mas como eu aproveito, como eu faço para que ela possa ter um retorno de luz, vai depender das minhas ações, daquilo que eu busco. Ao sair de casa, eu soltaria, a gente já tem a oportunidade de colocar em prática todo esse manancial de amor, de conhecimento que a própria doutrina nos traz. Então, se a gente fizer isso, por mais que nós tenhamos situações que se repetem,
mas elas vão estar eivadas de luz, elas vão estar eivadas de sentimentos nobres e que vai nos completar. E quando a gente chegar em casa, como Santo Agostinho falava, né? Eu terminei bem meu dia, porque eu fiz a minha parte, mesmo sendo uma rotina, mesmo sendo, né, com as mesmas situações que se apresentam no dia a dia. Alguém tem alguma pergunta sobre rotina, alguma coisa que eles falaram aqui? Pois não. Na verdade, eu acho que é uma pergunta assim, uma confirmação. Eu não chega, mano. Chega não. Chega não. Tá. Vem cá. Na verdade, não é uma pergunta, é só uma confirmação se o meu entendimento está correto. A rotina em si ela não é prejudicial. O que a gente tem que atrelar a essa rotina são nossos objetivos, né? Objetivos em concordância com Jesus, com o bem, não é isso? A rotina em si ela sempre vai existir. É mais ou menos para isso. Deixa eu só completar. Como é teu nome? Rogério. O que o Rogério falou aqui é justamente o que Joana fala no livro. Ela fala que muita gente reclama da rotina. Por exemplo, a rotina de um casal que já está junto há 20 anos. Já está enjoado, né? Sempre todo dia a mesma pessoa, o mesmo rosto, a mesma comida que ela faz, né? E a rotina se desgasta. Aí ela fala justamente o que o Rogério estava falando. O problema não é a rotina faz parte da existência do nosso convívio. O problema é como a gente vai, né, dar sabor, tempero à rotina, né, nessa prática do bem. Tendo Jesus como modelo, a gente sabe que Jesus é nosso modelo. E ela vai, essa frase da Maria, né, rotina é como ferrugem na engrenagem de preciosa maquinária. Qual é essa preciosa maquinária? É a vida. É a vida. E eu sou esse, né, trabalhador ali, né, mexendo nessa máquina. Só que se eu não mudo a rotina, se eu não estabeleço alguns parâmetros para ir dinamizando essa rotina, ela vai realmente se tornar uma tortura. Aí fala do desânimo, do medo, da ansiedade. Tudo isso vai causando um transtorno na nossa rotina, justamente porque a gente vai vivendo no automático. Por isso que ela fala que a ideia da rotina é que a gente sempre modifique. Eu costumo falar o seguinte, eu trabalho numa creche, muita gente sabe, né, que eu sempre uso exemplo é porque a gente usa o exemplo da nossa rotina. Aí as crianças, quem tem filho pequeno, né, ou quem trabalha na educação infantil, eles são muito assim, eles trabalham muito com rotina, literalmente. Então eles chegam, trocam de roupa, tomam café, têm um bom dia, atividade, parque, banho, almoço, dorme, acorda, boa tarde, lanche, parque de novo, toma banho, janta, se arruma, vai para casa. Isso é uma rotina. Então eles são condicionados. Então todos os dias eles vão para a creche e vão vivenciar essa rotina. Agora, por exemplo, o professor, a professora, os auxiliares que estão ali vão fazer com que essa rotina seja uma rotina dinâmica, inovadora, que as crianças fiquem com vontade de ir para a creche, porque as atividades, o que é que eles brincam no parque? Brincadeiras diferentes. Cada dia de atividades eles aprendem uma letra do alfabeto diferente, uma cor diferente, trabalha a motricidade deles de forma diferente. A rotina vai existir, é a mesma, mas a gente vai dando aquele tempero para que a rotina se torne algo agradável e que faça com que a gente saia dessa rotina melhores, né? Nós mesmos e aqueles que estão convivendo com a gente. Sim. Essa semana eu lembro em um livro, eu encontrei essa palavra. Ansiedade é um fator muito forte para a obesidade. Isso é uma coisa puxando a outra. É verdade. Deixa eu falar uma coisa. A ansiedade, veja só, a ansiedade ela tem seu aspecto positivo. Eu vou explicar o porquê. Quando a gente está esperando uma visita de um ente querido que há muito nós não víamos e gera aquela expectativa positiva, ok, é natural, é saudável. Quando a gente está esperando algum resultado, ok. Agora, quando a ansiedade ela me leva a transtornos da respiração, ela me leva a taquicardia, ela me leva, né, a ter situações de gastrite, ela me leva à insônia, ela se transformou numa patologia.
E a ansiedade é porque a gente não consegue viver o presente. O gatilho principal é nós estarmos sempre preocupados com o dia de amanhã. E o que é que o Cristo falava para nós? Deixe que amanhã traga os próprios desafios da vida. Então, pessoal, todos nós temos um pouco de ansiedade. Eu confesso a vocês, né, que eu particularmente, né, é uma receita que eu estou tentando aplicar para mim, é viver o hoje. É viver, porque senão a gente vai ficar nessa espiral e isso não é saudável. Thelma queria falar. Thelma. Só voltando à questão da rotina, né? Sim. Colocou assim na escola, né? Sabemos que temos uma rotina na escola que ela é mudada pelo pedagogo, pelo professor. Mas a nossa vida ela é mudada. Nenhum dia é igual ao outro. Deus é tão misericordioso que eu tenho uma hora, um segundo do seu dia que não tenha alguma coisa que tenha sido mudada. Então, se a gente se reparar, a gente não tem uma rotina. Se a gente for bem cauteloso, né, a gente vai ter muita coisa para a gente mudar, para a gente amar, para a gente viver de outra forma. Podemos passar para a segunda pergunta. Falou sobre a liberdade, solidão, liberdade. Vamos continuar. Então, ó, dentro da rotina a gente já sabe, né, minha gente? Temperar a rotina. Colocar uns temperos diferentes, sal. Temperem o casamento de vocês, temperem o trabalho de vocês, temperem o namoro de vocês, temperem a família de vocês, e aí tudo vai ficar maravilhoso. Agora o próximo tópico é a ansiedade, né? E André já deu aí uma palestra pra gente. Ver ansiedade, eu vou ler aqui esses dois primeiros trechos aqui que Joana fala sobre ansiedade, para a gente começar a nossa reflexão. Ela vai dizer: não se deixando vitimar pela rotina, o homem pessoa, né? A pessoa tende às vezes a assumir um comportamento ansioso que o desgasta, dando origem a processos enfermiços que o consomem. É o que André estava falando, né? A ansiedade é uma das características mais habituais da conduta contemporânea. E a gente vai ver a OMS trazendo isso muito forte, né? A Organização Mundial de Saúde, dizendo que nos próximos anos a quantidade de pessoas com ansiedade vai crescer bastante por conta dessas perturbações que a gente vive. Impulsionado ao competitivismo da sobrevivência e esmagado pelos fatores constringentes de uma sociedade eticamente egoísta, predomina a insegurança no mundo emocional das criaturas. Então a gente vai ver que a ansiedade, como o Joana está falando aqui, quando ela é impulsionada nessa nossa rotina da competição, né, de que nós temos sempre que ser melhor, são as aparências, né, os títulos. Uma vez eu estava no ônibus e uma mãe, o ônibus passou por uma construção e tinha um rapaz lá pilotando um trator. E aí a criança, ela estava com um filho, aí a criança achou aquilo muito, né, extraordinário, falou: poxa, que massa, quando eu crescer eu vou querer pilotar um trator, né? E a mãe falou: vai não, quando você crescer você vai ser gente e você vai ser o engenheiro da obra e não o rapaz que está ali pilotando o trator. Então veja só, o condicionamento mental é algo tão profundo que se essa criança ela passa o resto da vida ouvindo das pessoas que convivem com ela, de que ela só, quando ela crescer, ela vai ser gente e vai ser engenheiro, se quando ela crescer, ela realmente, né, com seus esforços, chegar a ser engenheiro, vai ser um engenheiro que vai chegar na obra e vai querer estar subjugando e humilhando os operários, porque ele ouviu a vida inteira de que só é gente quem é o engenheiro, então o rapaz do trator não é gente. Só é gente quem é médico, então o técnico de enfermagem não é gente. Só é gente quem é professor, então o auxiliar, estagiária não é gente. Então é importante a gente entrar nessa ideia de que a ansiedade vai surgir muito forte da nossa vivência
vivência no mundo material apenas pela matéria. Então a gente vai viver no mundo de competição, no mundo das aparências, no mundo de que tem mais seguidores, é porque é uma pessoa legal, fulano tem muitos seguidores, então ele é legal, nem sempre. Fulano postou uma foto na lua de mel sorrindo com a esposa, então um casal feliz, nem sempre. Rossandro mesmo já falou uma vez na palestra, numa das suas palestras, que ele estava no restaurante, um casal brigando, discutindo na mesa, e aí quando chegaram os pratos, aí a moça, antes de comer, vamos tirar uma selfie, e postaram, né, os dois sorriram, tiraram a foto, fecharam a cara e começaram a comer. Botaram a foto nas redes sociais, com certeza. Então todo mundo que viu aquela foto falou, ai que maravilha. E se a gente estiver em casa aqui, a coisa vai. Se eu estiver com minha esposa ou com meu marido, aí eu estou vendo a foto. Olha pra aqui, tá vendo? A gente aqui no domingo à noite, sem nada, e eles lá na lua de mel se divertindo. Na verdade, a lua de mel pode estar sendo um desastre. Só briga e confusão. Mas a falsa felicidade que são passadas nas redes sociais criam ansiedade. Então eu vou fazer o quê? Não, a partir de agora eu vou me esforçar, vou trabalhar, vou puxar o tapete do meu colega para conseguir aquela promoção, para ter mais dinheiro, para também viajar, porque se fulano viajou, se fulano comprou um carro, se fulano conseguiu emagrecer, eu consigo. E aí se torna um processo obsessivo que me deixa ansioso de querer as conquistas meramente para ter o título, né? Para ter a aparência. Eu sou isso, eu sou aquilo, eu tenho isso, né? Eu tenho isso, eu tenho aquele patamar, eu tenho aquele título que me deixa mais honrado e mais importante. Então Joana vai falar que o nosso processo de ansiedade surge, né, dessa vivência com esse mundo que nos traz, ela fala, nos traz insegurança, nos traz medo, nos traz esse desequilíbrio emocional. Antes de eu passar para o que eu quero falar, eu só vou complementar quando ela fala aqui, ó, a preocupação de parecer triunfador. Ó, aqui, ó, tá vendo? A preocupação de parecer triunfador, de responder de forma semelhante aos demais, de ser bem recebido e considerado responsável pela desumanização do indivíduo, que se torna um elemento complementar no agrupamento social, sem identidade nem individualidade. Ou seja, às vezes eu não gosto de usar aquela roupa, mas a cantora da moda que está no topo da parada está usando aquela roupa, então eu vou usar uma roupa que eu acho horrível, mas porque eu vou chegar nos lugares e todo mundo fala, olha, ele está com aquela roupa, né? Então vai ser o quê? Vai ser bem recebido, vai ser amado, vai ser agregado. Os adolescentes têm muito disso. Às vezes os adolescentes, para se sentirem pertencentes a uma tribo, a um grupo, muitas vezes fazem coisas que não gostam, mas querem estar ali, né, admirados, pertencentes àquela realidade. Por isso que se fala muito do adulto infantil, né? O adulto que ainda permanece com algumas dessas práticas. Deixa de ser quem é, muitas vezes se machuca, se fere, perde a sua identidade para poder se sentir o quê? Perde sua identidade, como o Michelinho está falando aqui no canto. Perde sua identidade para viver a identidade do outro. O que o outro gosta, o que o outro está dizendo que é verdade. E aí isso nos traz ansiedade, porque eu sou sempre uma falsidade. Eu não estou sendo uma coisa verdadeira. Então isso me traz uma ansiedade de eu não ser quem eu sou verdadeiramente. Eu tenho que fingir algo que eu não sou para agradar alguém ou para agradar um grupo. Né? Pode ir. Na verdade, assim, eu vou voltar só um pouquinho. Quando você diz assim, que o rapaz que a criança que queria, naquele momento da vida, todas as suas fantasias, ser um tratorista, ia ser o máximo, de repente é roubado naquele sonho, porque tem que ser um engenheiro que manda na obra e que vai ser muito melhor e mais importante do que o tratorista. Então, se ele não conseguisse
vai dando ansiedade nas pessoas, né? Porque imagina, o tempo vai passando, eu não consigo ser famoso, não tenho a beleza padrão que as pessoas querem, não consegui alcançar o cargo máximo, então não sou nada, e aquilo ali vai me dando ansiedade, vai me dando uma frustração e vai me destruindo. Tanto que vai falar no programa. Diego quer falar, fala disso. Diego. Eu só queria complementar o que eu queria falar um pouco do que você falou. Essa síndrome de Peter Pan, ela vai, no cotidiano, né, atualmente, ela se ampliou nas redes sociais. Se parar a analisar, essa necessidade de ser enquadrado, como você bem disse, a um grupo. A gente vê essa necessidade de pronunciar matérias jornalísticas sobre determinados assuntos e perguntam o que você acha sobre isso. Esteja digradando nos comentários. Esse exercício de pertencer a bolhas a um grupo, como você mesmo disse, ele hoje está livre da adolescência. Se a gente parar com a juventude. Ela só. Posso Sim. Patrícia e depois. Você estava com um comentário aí, por que tudo isso, né? Porque, como a Joana fala no livro, né? Um fator que gera ansiedade é justamente a dificuldade ou afastamento desse autodescobrimento, dessa autorreflexão, dessa autoanálise. Porque acaba que cada vez mais eu me distancio de penetrar em mim mesmo, de me compreender enquanto indivíduo, enquanto espírito, eu acabo voltando essa minha energia voltada para o outro. E aí eu não olho para mim, olho para o outro, me dá uma dupla ansiedade, porque eu nem me compreendo, mas eu olho para o outro, quero estar nessa bolha, ou quero, enfim, corresponder às expectativas projetadas por outras pessoas que também não souberam lidar com as suas próprias autorreflexões, então gera aí uma ansiedade generalizada nesse sentido, e que quando se estabelece esse autoconhecimento e se respeita enquanto indivíduo, se respeita enquanto pessoa, passa também a você ampliar inclusive a sua mente, e ela coloca até no livro, né, que quando para esse momento de ansiedade, de insatisfação totalmente, é nesse momento que as lições do Cristo sobre o amor ao próximo, a solidariedade fraternal, a compaixão, ao lado da oração, acaba que vence esse processo de ansiedade, e aí em vez de você não só olhar para o outro, você está olhando para si, mas para o outro de uma forma mais correta, digamos assim, né, mais valiosa. Quem é o próximo que levantou a mão? Quem foi? Não, eu só queria dizer o seguinte, assim, que o pessoal comentou dessa ansiedade por atingir, né, o pertencimento e abrindo mão de ser a pessoa que você é, acaba gerando no final um exemplo um pouco diferente, porque estou dando o exemplo de quem conquista, né, acaba conquistando esse objetivo e no final deixou de ser ele próprio. Isso vai gerar um outro conflito interno, que eu não sei ali onde eu consigo estar mapeando, mas talvez uma nova ansiedade dele não se sentir, ter autoestima e não se sentir uma pessoa que ele realmente é. Então é aquela pessoa que fez todo o sucesso, que todo mundo olha e fala, pô, deve ser super feliz, mas está com um conflito interno, porque na verdade ele não é ele mesmo. A solidão. A solidão. Eu postei nas minhas redes sociais esses dias justamente um vídeo de um rapaz numa balada, e aí ele parava assim no meio da balada e olhava para aquelas pessoas e não se encontrava ali. Aí a frase do vídeo era, né, às vezes você pode estar rodeado de uma multidão e sozinho e sentir-se só. Então isso aí que ele falou é interessante. Às vezes você, né, se perde para conquistar as coisas da matéria, e quando você conquista tudo, você tem tudo, tem todas as pessoas em sua volta na aparência e se sente só, se sente a solidão, né? Fala. Uma coisa que ele falou interessante, que é o outro lado, né, o artista, o cantor, que tem esse sucesso, ele também passa por essa solidão, essa rotina que também provoca a ansiedade dele, que muitos estão ficando doentes ao ponto até de cometer suicídio, né? Vários casos de artistas que fazem isso. Olha só o que Joana traz, uma frase que eu achei espetacular, que vai exemplificar tudo aquilo que nós estamos aqui conversando. O solidário nunca se sente só. O egoísta, ele está sempre sozinho. Então isso aí é como ele bem colocou. Se nós, eu falei anteriormente, tudo vai depender dos meus valores, do que eu busco
nessa minha atual existência. Se eu busco os valores da matéria, logicamente eu só vou encontrar a função. Porque a matéria é finita e a gente sabe que, eu gosto muito de citar o exemplo de Ike, né? Um homem trilionário, saiu até naquela revista lá que elenca os maiores, né, ricos do mundo, e a Forbes, né? E mesmo assim a fortuna se esvaiu. E se você for fazer um paralelo com o Evangelho, está lá. A gente aqui é usufrutuário de tudo, inclusive do corpo. Tem um tópico ali mais à frente que eu vou falar um pouco sobre a liberdade, e que a gente confunde a propriedade com a liberdade. E a gente vai tentar deixar bem claro isso aqui. Então é isso, essa frase de Joana, ela foi espetacular. O solidário, ou seja, a pessoa que é altruísta, a pessoa que pensa nos outros, ela nunca vai estar só. Nunca, jamais. Rosário quer falar. Fale, Rosário. Fale. Está muito interessante, né? Essas conversas, e aí vamos deixar de me remeter a um psicólogo. Lá na segunda onda da psicologia, chegou na luz pessoal. E foi mágico. Acho que muita gente aqui já ouviu falar da pirâmide dele. Né? É uma coisa bem conhecida nas empresas. Então, na empresa dele, Maslow dizia que o homem ele busca atingir as suas necessidades. A base dessa pirâmide seria as necessidades fisiológicas, de comer, dormir, de procriar, enfim, essas necessidades. Quando a gente tem essas necessidades relativamente satisfeitas, a gente vai para a segunda base, que é a de segurança. Então, eu quero um lugar para habitar, eu quero um grupo que eu me sinta pertencente, eu quero a segunda. Depois eu vou trabalhar a parte afetiva, certo? Não quer dizer que se distante, mas dificilmente alguém com fome vai pensar em segurança, vai pensar em primeiro estímulo. Então eu vou querer ter autoestima, a gente tem que pensar muito nisso, e a estima pelo outro. Então a autoestima é a base lá. E tem um dado importantíssimo, que está tendo tudo isso que vocês estão colocando com tanta propriedade, que é o ápice da pirâmide, que é a transcendência. Então, todos nós precisamos transcender, porque mesmo nós estando com o espírito encarnado, vivendo a experiência material, nós somos um espírito. Então, quando a gente não transcende, a gente cai na rotina, a gente cai no estresse, a gente cai na insatisfação, porque eu estou girando só em torno daquilo que é puramente autônomo, que é importante. Então, o transcender, a transcendência se encaixa em situação humana, diferente do animal, né? Então, eu acho que essa pirâmide perfeita, e não sei se foi advogada, acho que ela fecha um pouco isso, né? Como a Maria disse, dê tempero a sua vida, como André puxou isso. O que é temperar? É se lembrar que além de comer, a gente precisa amar, ser amado, cuidar do outro, cuidar do corpo e do espírito. Quando a gente está atento ao lado espiritual, dificilmente a gente comete um suicídio, dificilmente a gente cai no desespero, a gente passa por tudo quanto é de dor e sofrimento, desde que é humano. Então, só fechando um pouquinho, eu acho que trabalhar essa rotina dentro da psicologia é também a gente considerar esse lado do ser que não é apenas orgânico, né? Isso veio ao longo do desenvolvimento da psicologia, no começo considerava só orgânica, mas hoje já vê a transpessoal, né, André? Isso. Que é a questão. Então, quando a gente está atento a isso, as questões espirituais, certamente se fortalece. Só isso. O Evangelho segundo o Espiritismo, dentro do item a felicidade não é deste mundo, não sei se aí tem um capítulo é também. Então, Kardec nos diz que muitas vezes, nessa busca desenfreada pelas coisas que a modernidade nos traz, que a globalização nos traz, tudo isso que a gente está vivendo, a gente acha que essa felicidade está ou ser jovem, ou ser rico, ou ser bonito. Mas ele nos diz, nenhuma dessas três coisas nos dá felicidade, nem mesmo as três juntas.
da passagem evangélica, quando Jesus nos fala da porta estreita e da porta larga. Né? A porta larga são as portas das ilusões. E em busca dessas ilusões que a gente tem como prioridades, é que a gente desenvolve um nível de ansiedade muito grande. Mas para encerrar o capítulo ansiedade, Joana diz assim: não há em realidade segurança enquanto se transita no corpo físico. Como é que a gente pode entender isso, não é? Pode entender. Não há em realidade segurança enquanto a gente transita no corpo físico. Porque o corpo físico ele é impermanente, né? Ele é transitório. Aí tudo que aquilo que é impermanente, que hoje está aqui, amanhã não está, traz para a gente insegurança. É por isso que a gente vai cair sempre, se a gente só vê a vida do ponto de vista da matéria, a gente sempre vai estar ansioso, com medo, triste, porque a vida na matéria é transitória. A gente está aqui, amanhã não está. Eu posso estar conversando com vocês como um amigo nosso de doutrina há muitos anos, Marcos Pimentel, palestrante, talvez muitas pessoas não conheceu. Marcos Pimentel fez uma palestra segunda-feira. Na terça-feira à noite ele passou mal, foi socorrido para a UPA do Curado. Na quarta-feira de manhã ele teve uma parada cardíaca e ele desencarnou. E ele estava bonzinho fazendo palestra na segunda-feira. Hoje a gente está aqui, amanhã não está. Né? E isso tudo vai trazendo esse processo. Por isso que ter a visão da imortalidade é muito importante para a gente. Para a gente se manter nesse equilíbrio. E eu já vou pegar esse gancho para adentrar a parte do medo, que é o segundo tópico. Joana vai falar que o medo, veja que interessante, ela diz aqui, decorrente dos referidos fatores sociológicos, das pressões psicológicas, dos impositivos econômicos, o medo assalta o homem, empurrando-o para a violência irracional ou amargurando-o em profundos abismos de depressão. Eu vou passar para André falar um pouquinho sobre essa parte aqui, vice André. Quando ela vai falar aqui, que o medo assalta o homem, empurrando para a violência irracional. Hoje em dia o que a gente mais vê é violência sem motivo nenhum. Esses dias eu vi um vídeo o vídeo era uma briga numa guarita assim, da portaria, era um prédio residencial e um rapaz atacando o porteiro. E aí na legenda do vídeo explicava que chegou um entregador, né, esses entregadores de comida, né, que entrega iFood, pode estar sendo gravado, então corta essa parte para fazer propaganda. Mas era um entregador de fast food, né, de comida. Aí chegou na portaria, falou com o porteiro interfonou para o morador e o morador falou: deixa ele entrar para ele subir aqui no meu apartamento para ele entregar a comida aqui na porta do meu apartamento. Aí o porteiro falou: olha, o regimento interno do prédio não permite que não entre pessoas estranhas. O senhor vai ter que descer e pegar a sua comida aqui na portaria. E aí houve uma discussão e quando o morador desceu e chegou até a portaria para pegar a sua comida, ele entrou na guarita do porteiro e começou a agredir fisicamente o porteiro. Então veja, é uma violência irracional, uma briga de trânsito, quando uma pessoa saca uma arma e mata o outro, né? Quando um aluno agride um professor, quando as pessoas por conta de um lugar, na igreja ou no centro, começam a brigar. Imagina, vai ter passe, vai tomar o passe quem sentou aqui nas primeiras fileiras, então a gente começa a brigar aqui, porque não, eu estava sentado aí, porque quer tomar o passe primeiro. Então são uma violência irracional e amargurando em profundos abismos de depressão. Eu vou pedir para o André falar um pouco sobre essa parte da depressão, mas só fechando essa parte aqui que Maria falou, os valores da nossa sociedade encontram-se em xeque porque são transitórios. E isso vai trazer medo, o medo da impermanência. Tem outro livro de Divaldo, porque esse livro de Joana de Ângeles foi psicografado por Divaldo. Tem um livro de Divaldo que é do espírito Carlos Torres Pastorino, que é aquele rapaz que escreve Minutos de Sabedoria, né? E aí o nome do livro é Impermanência e Imortalidade. E Pastorino fala nesse livro que muitos transtornos nossos de ansiedade, de medo, de solidão, de depressão, vem porque a gente não sabe lidar com a nossa impermanência no mundo material. De não aceitar que hoje a gente pode estar em cima, mas amanhã pode estar embaixo, que hoje eu estou com uma pessoa e daqui a pouco ela pode se apaixonar por outra pessoa e seguir o caminho.
a gente não sabe lidar com a impermanência. E a impermanência no mundo da matéria, se a gente não for preparado com a visão da imortalidade, a gente cai sim, muitas vezes, em desesperos e em medos, né? Eu vou pedir para a André falar um pouquinho sobre a depressão. A pandemia acentuou muito isso, né? De corpo físico é transitório, com milhões de vidas aí ceifadas. Bom, pessoal, agora, olha só, não é uma pergunta fácil, não. Esse primeiro parágrafo dela aí, que nos impulsiona a uma depressão, né? Ao abismo. Agora, vamos lá. Eu vou ter que usar um pouquinho, entrar um pouquinho na psicologia para que a gente possa compreender. Por isso que Joana, ela fez questão de trazer para a gente esses conteúdos. A gente se conhece, eu não quero que responda. Mas não é um exercício fácil. Vamos lá, eu vou dar um exemplo simples. O que é que nós sentimos quando a gente assiste a uma luta de MMA? Observem-se quais são os reflexos que você está fazendo naquele exato momento. Veja se em determinado momento você não se pega ou se defendendo ou inconscientemente você repetindo os gestos que aqueles dois gladiadores da nova era estão fazendo. Isso é um exemplo. Quando a gente assiste a um justiçamento, entre aspas, por alguém que causou um dano à sociedade, qual é o meu comportamento em relação a isso? Eu me comprazo, eu me sinto satisfeito, eu me sinto, né? Exatamente com aquelas pessoas realizando a justiça que não é justiça divina. Pessoal, nós precisamos ser sinceros. É por isso que quando eu falei aqui no início da minha conversa que para nós compreendermos Joana, antes de mais nada, a gente tem que mergulhar nessa literatura se colocando em primeira pessoa. Senão a gente não consegue fazer a reflexão. Quantas vezes eu já me peguei, tanto é que eu deixei de consumir esse conteúdo, ao assistir uma luta, né, torcendo para o brasileiro e repetindo aqueles gestos. Isso está no meu inconsciente. Quantas vezes a gente assiste a homens e mulheres de bem que do nada irrompem uma violência irracional e depois que passar do transe, passar do êxtase desse momento, ela não sabe explicar o que aconteceu. Sabe por quê? Porque, como eu falei, nós temos o nosso inconsciente. E no inconsciente está também os fracassos que foram provocados por nossos crimes, que estão acobertados e jogados no lado mais sombrio da nossa pessoa. Só que eles interferem sim em nosso modo de ser. É latente. E quando essa comunicação se faz no presente, quando aquele conteúdo ele é trazido à tona, a gente libera isso em forma de reação violenta. A gente explode. E essa explosão, ela não é apenas um motivo, mas é toda essa insegurança, todo esse movimento emocional negativo, causado por fatores exógenos, ou seja, que vem de fora, que não é fácil, porque a gente absorve muita notícia ruim, que passa por nossa cabeça em turbilhões de situações, e muitas vezes se reflete em casa, porque a nossa situação conjugal ou mesmo financeira não está bem. Isso tira qualquer uma pessoa do equilíbrio, qualquer pessoa. Então, de repente, a gente trava contato com esse conteúdo que está lá guardado e que nós temos porque a gente não se autodescobriu, a gente não se conhece. É por isso que Joana, quando ela escreveu essa série psicológica, ela, antes de mais nada, ela o fez com a intenção de que nós realmente nos conheçamos, para que a gente, a partir daí, tente domar o que ela chama de sombras, essa parte negativa que cada um temos, cada um de nós possuímos. É fácil a gente hoje em dia relacionar os pequenos defeitos, mas quando se trata da área da sexualidade, da área da violência, a gente muitas vezes desvia o nosso olhar desse foco, e a gente não pode fazer isso. Nós temos que realmente sentir no nosso íntimo quais as reações. E essa forma ela foi trazida por quem? Agostinho. Agostinho ele se colocava em todas as situações que ele vivenciava e ele se perguntava ao final do dia
Poxa, qual seria a minha reação face a tudo isso que acontece? Então é daí, a psicologia ela vem justamente para explicar o porquê que uma pessoa de bem, do nada, ela tirou a vida do outro por uma banalidade no trânsito. Por que a gente, em casa, ainda se compraz quando a gente vê o malfeitor sendo justiçado? É ruindade? Não, isso aí são atavismos. Nós estamos agora ainda a caminho, começando a despertar a consciência, mas a gente precisa se conhecer realmente. Então, para mim, foi um mergulho sensacional. Eu estava me debruçando agora, demorei muito para começar a estudar essa série, porque agora eu estou procurando justamente esse lado pior que eu tenho. Esses meus instintos ainda que eu apresento. E que assusta, né? Puxa, eu sou espírita. Como é que esse sentimento ainda está dentro de mim? Mas está. Só que a nossa viagem, aí é onde entra a parte da religiosidade. Eu tenho que me trabalhar isso aí, porque amanhã, com certeza, isso não vai se fazer mais presente em minha vida. Acho que no momento eu preciso me conhecer como realmente eu sou. Não é uma tarefa fácil, exige muita coragem, mas a gente precisa fazer isso. Então isso aí me explica, Manuel, muitas vezes esses crimes, essas depressões, porque a gente se deixa envolver por todo esse torvelinho de sensações e emoções do cotidiano. E a solidão agora, a gente passa para o item solidão. Fala aí, Joana vem falar no livro sobre as ilhas individuais e grupais. Ela vem falar que muitas vezes, por conta do medo, a gente se isola. Nós nos isolamos para evitar o sofrimento, inclusive do convívio social. Ela vai falar dessas ilhas, e eu achei interessante que ela fala das ilhas individuais e grupais. Porque às vezes eu tenho um grupo de pessoas que comungam da mesma ideia que eu, das mesmas coisas que eu gosto, e ali eu me fecho naquelas pessoas. E ali eu vou viver, de uma certa forma, um processo de solidão, porque eu não consigo interagir com o resto do mundo, porque eu não consigo aceitar a diversidade do mundo. E isso aí vai me trazendo. A solidão surge também por conta dos traumas e medos. Um exemplo clássico de relacionamento. Você passa por um relacionamento que foi muito ruim, sei lá, um relacionamento, como se fala, abusivo, um relacionamento tóxico. Então, a partir daquele trauma, você não vai ter mais coragem de se relacionar com ninguém. Você tranca a porta do seu coração e não vai deixar mais que ninguém entre. E aí você pode perder a oportunidade de conhecer uma pessoa maravilhosa e ter uma história legal com aquela pessoa. E vive uma solidão por conta do quê? Dos traumas, dos medos, da própria ansiedade, da depressão. E isso tudo vai causando na gente esse afastamento mesmo e esse isolamento. Inclusive a gente estando num grande grupo, como a gente falou aqui, eu usei o exemplo do rapaz que estava na festa. Eu vi um vídeo esses dias também, que eu achei bem interessante, falando só um pouquinho, voltando um pouquinho da questão da depressão, do abismo, que às vezes as pessoas elas estão tristes, mas não aparentam. Quem é o pessoal daqui do Regeneração que me tem nas redes sociais pode ter visto, eu sempre gosto de compartilhar vídeos reflexivos. E aí foi uma campanha que fizeram na Europa, acho que na Alemanha, sobre o suicídio, depressão e suicídio. E aí mostravam dois amigos assistindo um jogo de futebol. E aí tinha um amigo que estava sério e o outro bem animado, o avô que estava bem animado chegou com o que estava bem sério e perguntou: "Você está bem?" E ele disse: "Estou." Ele disse: "Vai começar o jogo, bora com uma torcida aí." Um amigo bem animado, torcendo, vibrando pelo jogo de futebol. Só não é torcedor do Santa Cruz, que se for não se anima não, só chora, né? Só chora. Eu posso falar, viu? Eu tenho direito de falar. Ninguém pode falar para você, Santa Cruz, só eu. E aí chora, nós dois, três. Ó, tá vendo que tem isso daqui? Tá espalhado por aí. É que estão escondidos, Nós somos egoístas. Mas um dia volta. Não sei como, mas um dia volta. E aí tava lá torcendo, vibrando e o outro sempre sério. Aí fez um gol, aí o outro tentando animar e o outro bem sério, como se fosse pensativo. E aí mostrando vários dias eles assistindo o jogo, E aí até que chegou no final do vídeo, mostra só um amigo chegando com a bandeira que o outro usava e colocando na cadeira.
E aí quando ele se senta, aí quem está assistindo o vídeo se surpreende. Por quê? Quem estava no jogo era o amigo que estava sério e não torcia, não vibrava. O amigo que sempre estava feliz, alegre, pulando, extrovertido, foi o que cometeu o suicídio. E aí a ideia do vídeo é que muitas vezes as dores que nós temos não estão aparentes, né? Não estão aparentes. Então às vezes as pessoas podem estar muito felizes. Sabe aquela pessoa quando você chega no trabalho sempre brinca e ri com todo mundo, sempre alto astral? Às vezes esse alto astral todo é uma máscara para realmente esconder, né, algo mais, né, uma fuga. Ele lá atrás, ele primeiro, depois você, viu, Maria? Pode falar. Você. Fala. Dentro dessa ajuda também, o Regeneração se coloca como um dos recursos, tá? Nós temos o atendimento fraterno. Então, venha para o atendimento fraterno, ou da nossa casa ou de outra casa, mas venha para conversar. Fala, Maria. Eu queria fazer um link que o irmão acabou de dizer em relação ao vídeo, porque tem uma parte principal, para mim, me chamou a atenção, que esse rapaz que estava bem vibrando pelo jogo, eu assisti diretamente do seu corpo, da sua publicação. E ele, no momento, falou assim: eu espero que lá fora esteja melhor do que aqui dentro. Foi esse rapaz que estava vibrando. Então, assim, só esse link para a gente ter atenção, principalmente, para esses insights que as pessoas colocam. Porque as pessoas que estão vibrando, são felizes, enfim, e às vezes passam uma percepção diferente, em algum momento elas podem dizer algo que a gente não captou. Então, nesse vídeo todo, esse rapaz sempre feliz, ele falou exatamente essa frase: eu espero que lá fora esteja melhor. Ele está atento aos sinais, né? Está atento aos sinais. Pode falar. Tá, Uma coisa importante, eu convivo com as pessoas que passaram por situações bem próximas disso. E uma das coisas que eu posso dizer é que a gente esteja realmente atento às sinalizações. Ninguém comete o princípio sem sinalizar isso em algum momento. Então, assim, as pessoas, elas sinalizam de alguma forma. Pelo silêncio, pela solidão, pela alegria em excesso. Tem situações que a pessoa vai dizendo que vai cometer. E as pessoas ao redor acham que ela é tão engraçada que acreditam que aquilo é algo que não vai acontecer. Mas, na verdade, a gente precisa estar atento. Precisamos estar atentos à questão da sinalização de cada indivíduo. Até porque o comportamento humano é algo bastante, como é que eu posso dizer? Imprevisível. Imprevisível, exatamente. Então, assim, cada pessoa vai reagir de uma forma. E às vezes você diz: fulana, que surpresa isso, eu não imaginei que ela teria uma atitude dessa. Então, ela é uma pessoa tão astral, uma pessoa tão positiva, mas cuidado, você aplica para o outro, não necessariamente você aplica a você próprio. Um exemplo é o Robin Williams, né, do Japão. O Robbie Williams, isso. Quem poderia dizer uma pessoa assim, alta astral, poderia ter Eu não tive, veja que interessante, né? Eu vou revelar agora. Eu postei o vídeo, Maria Helena viu lá no meu Instagram, mas eu não tinha percebido esse sinal que o rapaz do vídeo, agora a Maria Helena falando, eu lembro que ele fala, o que está sempre animado, ele fala: espero que lá fora esteja melhor do que aqui dentro. Ou seja, eu vi o vídeo, eu compartilhei e eu não tinha percebido o sinal que ele deu no vídeo de que não estava bem. Tanto que ele usa a referência do lá fora, né? Espero que lá fora esteja melhor do que aqui dentro, né? Mas também nós sabemos também que nós somos humanos. A gente não está aprendendo a lidar com isso agora. É uma doença que eles têm no passado muito longínquo, que eles chamam de anatolia, mas a gente está aprendendo a lidar com essa doença. Então, os sinais que eles estão sendo muito novos. E
ele identificar um final. Não se dava importância para isso, né? E hoje em dia a gente busca e agora a liberdade. Porque, assim, o meu entendimento, né? Das pessoas que justamente naquele momento ela está desfrutando de uma companhia, no caso dele, ele está vivenciando aquilo naquele momento, traz assim felicidade, e está compartilhando aquilo com outra pessoa. O problema todo é quando ele está só. Aí quando está só, a mente vai longe. Produz vários, além do problema em si, né? Isso aí é o problema. E aí é quando entra a questão da pessoa não saber. A pessoa não chega a si, por exemplo, a pessoa era muito feliz, mas quando ela estava só, ela estava vontade, né? Aí no dia seguinte, está com uma pessoa que posar e usar vocês. Mas só fechando esse caída para você, existe estudo que aponta horários, dias, datas mais de maior potência. Esse horário geralmente de caída tarde, a solidão, né? Final de domingo, né? final de domingo, um domingo assim, finalzinho da tarde. Entendeu? Então, assim, a convivência. Por isso que está dando sinais, as pessoas não devem ser isoladas. Sim, com certeza. Fale, senhor. Boa tarde. Eu sou mãe de gêmeos. Então, hoje em dia, há 2 anos já que eu estou passando por um processo só Deus. Porque um dos gêmeos, ele foi crescendo, na fase da adolescência, ele é bem ativo. Eu sou da comunidade, da roda de fogo. Aí chegava, os meninos chamavam ele para sair. Um deles era fujão, gostava de bater bola. Às vezes tinha 11 anos, eu vinha atrás dele, era com 15. Então, por isso, assim, como o outro era mais quietinho, era mais dedicado, ele ficava na mão, era mais dedicada, eu comecei a me preocupar mais com o outro, que era fujão, para não se misturar com quem não devia. Passei a dar mais atenção, a minha preocupação mais ao outro. Porque eu dizia, esse é sempre quieto. Quando eu vi, ele estava sempre picado. Brincava por ali, por perto, mas estava sempre próximo. Resumindo, hoje em dia, esse mais quietinho, faz 2 anos, depois da pandemia, ele com 16 anos, começou chorando dentro de casa, pegava ele chorando, perguntava ele, eu não sei, eu estou me achando feio, e foi aquela professora hoje em dia, não faz tratamento de ansiedade. É aquele processo, é aquela luta, só Deus. Hoje eu trouxe até semana passada ele para cá para o tratamento, mas ele já não teve, porque ele é muito difícil se associar com as pessoas. Na colégia ele faz 2 anos, ele não tem amizade. Não é concebida. Ele não faz amizade. Entendeu? É um amigo, só porque não. Aí eu fico, as mães, às vezes, percebem muito o outro e esquece do outro, porque eu trago. E até hoje, às vezes, eu até me culpo, meu Deus, porque eu não presto atenção nisso. Até eu fui chamada quando ele era criança e descobri o déficit de atenção. Psicóloga, comigo, tratamento, tá entendendo? Esse outro, já mais quietinho. Mas, quando foi com 16 anos, era menino que ficava, batia a bola, gostava, ficava, sabia que se interage com os amigos. Hoje em dia, os amigos se afastam dele, porque assim, bora brincar, e eu vou não. E nisso, os amigos dele se afastou dele, porque não entenderam ele. Hoje em dia, ele se acha só. Graças a Deus, ele está bem melhor, porque ele está fazendo tratamento. Mas, é droga. Terapia, né, mãe? A terapia ajuda muito, né? Eu não sei, é porque assim, ele é chamado para terapia, é chamado para isso, mas ele vai, mas não tem paciência. Ele é muito vergonhoso. Agora é um amor de pessoa, ele é muito assim, é um amor de filho, tá entendendo? Mas assim, ele é muito assim, eu acho que o olhar dele já é triste. Aí é que ele faz a perturbação. Isso me perturba, já me
apoio, que é o Departamento da Infância e da Juventude, aí está a diretora. Dá um tchauzinho, Helena. Eu a conheci, a gente já conversou. Pronto, e tem também tu, não é? Depois você fala para lá, tá? André, a gente vai para o nosso último tópico, que é liberdade. O que é que você fala sobre a liberdade? Bom, a liberdade, né, ela pressupõe, antes de mais nada, consciência. Porque, por exemplo, eu tenho que respeitar o espaço vital do outro. Eu não posso fazer tudo o que eu quero. Inclusive, nosso irmão Paulo, ele dizia, tudo é lícito, mas nem tudo me convém. O nosso Jesus Cristo ensinou para todos nós que a melhor forma de proceder é aplicando a regra de ouro, fazer aos outros aquilo que gostaríamos que fizessem por nós. Então, hoje em dia, há uma confusão muito grande em relação a esse conceito. O corpo é meu, as regras são minhas, eu posso fazer o que eu quiser. Eu estou falando aqui, levando em consideração um aspecto, né, que eu estou pedindo muito a Deus para que o nosso país não incorra nesse erro, que é o consentimento do aborto. Quando você fala isso, qual foi a possibilidade de defesa que você deu para aquele ser que está se originando dentro da sua barriga? Então que liberdade é essa? Você pensando em si próprio, pensando na preservação do seu corpo, ou então das consequências, né, daquela atitude no momento de prazer. Agora você acha certo retirar uma vida porque você não se preservou. Então é isso que a sociedade hoje, ela joga para todos nós. É isso que, pasmem, a ONU está forçando o nosso país, para que o nosso país aprove essa lei hedionda. Então aí está um exemplo muito simples da questão da liberdade. Liberdade não é libertinagem. A liberdade, ela tem que vir necessariamente através de uma ética, através de uma consciência enquanto ser humano, através de um processo de respeito a tudo, as leis, a vida, a ecologia, a sociedade como um todo. Porque se eu ajo impensadamente, o meu reflexo vai estar prejudicando alguém, e se eu prejudicar a ordem social vigente, o bem-estar social, a minha liberdade, ela não foi consciente, ela foi destruidora. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso, a questão da liberdade e a questão daquilo que eu posso fazer. A gente não pode confundir jamais que um direito, a propriedade, alguma coisa, toda vez que eu infrinjo, que eu estou incorrendo, né, numa falta de ética, não existe liberdade, existe prisão, existe condicionamento negativo. Então a liberdade, ela pressupõe isso, ela pressupõe esse entendimento, ela pressupõe o respeito a tudo e a todos. Temos as considerações finais de cada um dos palestrantes e em seguida nós teremos o passe coletivo, tá? E a água fluidificada logo após quando sair. Vai ser normal o passe? Vai ser normal o passe? Não foi coletivo. O passe vai ser Coletivo. Então, Emanuel, faça aqui suas considerações finais. Bem, eu gostaria de agradecer a presença de todos. Foi um projeto, eu estive em Caruaru no primeiro semestre, a gente foi participar de um evento lá na Sociedade de Estudos Espíritas de Caruaru. E eu conheci um centro que é Casa Chico Xavier. Esse centro espírita é um centro novo que tem lá em Caruaru. E o que eu achei interessante é que quando eu já cheguei no centro, ele tem uma roupagem toda diferente. Aquela ideia do meio assim, como se fosse uma tribuna com um púlpito, não tem lá. A tribuna do centro é isso aqui. São duas poltronas com o data show e a gente conversando, como se fosse, né, um café filosófico. E eu fiquei com aquilo na cabeça é uma forma de inovar, né? A dinâmica de passar a doutrina, de tirar essa coisa de que o palestrante está no pedestal, só falando e todo mundo só está ouvindo. E
E é uma ideia, lá desse Centro Casa Chico Xavier, são todos os trabalhadores jovens, né? O mais velho que tem lá, sei lá, tem 40 anos. Então eles trazem, a juventude tem essa dinâmica, né, da facilidade da coisa. Então a gente está aqui nesse projeto piloto, espero que tenham gostado do formato. Como a gente falou no início, não deu tempo, vou pedir para o André passar o bloco 2. Não deu tempo da gente falar os 4 blocos que a gente tinha preparado, e esse aqui vai ser o nosso próximo café filosófico, é o bloco 2, estranhos rumos, seguros roteiros. A pergunta vai ser, o que causa a fobia social? E nós vamos refletir os tópicos das aparências, o ódio e o suicídio. Então, agradeço mais uma vez a presença de todos e que nós possamos dar continuidade. Lembrando, não sei como vai ficar a organização para 2024, né? Como é que a André vai fazer, mas por hora, todo terceiro sábado, às 19 horas, estudo online dessa obra, O Homem Integral, de Joana de Anjos. Muito obrigado. O próximo, a gente vai ver a questão da agenda, porque o seminário acontece todo mês, que tem 5 domingos, não é isso? Então tem que ver o calendário do ano que vem, ver os meses que tem 5 domingos, e o 5º domingo vai ser o café filosófico, vai organizar dessa forma. Pessoal, eu agradeço de coração realmente a participação de cada um, né, com as colocações. Com certeza trazem um frescor diferente, trazem, né, novas reflexões. E essa proposta que o Emanuel trouxe para casa, né, e quando ele me passou o projeto, de imediato eu aceitei, porque eu acho que dessa maneira a gente foge um pouco da rotina, quebra, né, esse paradigma de ter sempre alguém aqui na frente, e a gente pode se conhecer melhor, e um assunto que é tão palpitante, um assunto que é tão atual e que cala, né, ao fundo dos nossos corações. Então eu sou muito grato pela participação de todos. A gente teve o coral, foi maravilhoso, né, e por conta disso, meia hora do que nós tínhamos planejado não foi executado. Então fica o ensinamento, a gente futuramente, se for fazer um evento dessa natureza, a gente se trazer alguma, digamos assim, alguma novidade, a gente vai dar um tempo maior para que a gente possa ter realmente as 2 horas e poder discorrer com mais tranquilidade acerca desse tema. Como eu falei, o livro de Joana, ele é muito profundo. Aqui foi só uma ideia, né, algumas coisas que a gente pôde trazer, levando em consideração também as nossas limitações, que ninguém, como bem colocou Emanuel, ninguém tem o conhecimento da verdade, ninguém sabe tudo, mas para efeito de pontapé inicial, eu acho que é muito válido esse formato. E agradeço mais uma vez a participação de todos. Vocês gostaram?